Em outras palavras, quando o Senhor marca uma santa ceia na agenda do céu e coloca também na agenda da igreja, não nos dá uma segunda alternativa. A única alternativa que Ele nos dá é: eu coloquei nas suas mãos a oportunidade do perdão, da reconsagração e da esperança. Você não tem outra alternativa que não seja vir e participar. Ela chega até a dizer que aqueles que deixam de participar da ceia têm perdas irreparáveis. Santa Ceia, reconciliação com Deus, vários temas, vários assuntos, várias dúvidas, vários ressentimentos que as pessoas têm. Mas nós sabemos que Deus ele sempre estabelece uma reconexão, uma segunda chance com seu povo. E nessa mensagem que eu almejo que você fique até o final, mensagem essa do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Ayrton Keller, vai nos trazer uma mensagem muito impactante acerca dessa segunda chance de reconciliação, de restauração que Deus ele nos dá, tá? Quero que você fique até o final, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que juntos nós possamos aí desfrutar das bênçãos do Senhor e dessa mensagem maravilhosa do pastor Ayrton Keller. Vamos lá? Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer? E agora, e pensando no que você ganha, e pensando no que você tem, e pensando nos problemas que enfrenta, o Senhor diz: a Santa Ceia não é só para relembrar do perdão que você tem, é para colocar de novo esperança dentro do seu coração, que a nossa caminhada aqui não é o fim, nós estamos aqui de mudança, nós estamos aqui de passagem, e que a nossa realidade é a realidade de um povo que vive com os pés na terra, mas com os olhos no céu. A Santa Ceia é uma cerimônia adventista. Uma segunda certeza que vem ao meu coração e que talvez não seja muito clara para muita gente aqui, ou talvez para aqueles que nos acompanham online agora. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios, quando Jesus diz assim, e na verdade Paulo representa as palavras de Cristo: cada um deve examinar-se a si mesmo antes de participar da ceia. Lembram disso? Faça uma análise. Em outras palavras, participar de uma santa ceia, sem ter feito uma autorreflexão, sem ter orado a Deus e colocado a vida nas mãos dele, é errado. É o primeiro passo, né? Nós precisamos aí fazer uma autoanálise e chegar à conclusão de que nós estamos aptos ou não a tomar a Santa Ceia, né? Muita gente leva isso ao extremo, acha que não vale a pena, acha que não é preciso, mas na verdade é algo que é bíblico e que é considerável, né? A questão da Santa Ceia. Se você está gostando dessa mensagem, comenta aqui embaixo acerca dela e continua até o final comigo aqui, tá? Para que juntos a gente consiga aí aprofundar a nossa caminhada com Deus por intermédio de mensagens poderosas como estas aqui, não é verdade? Vamos lá, vamos seguindo. Não corresponde com aquilo que o Senhor pediu para nós. Por isso a Santa Ceia, ela é avisada com antecedência, para que você tenha tempo para colocar sua vida nas mãos de Deus, para se arrepender, para pedir perdão, para refazer os relacionamentos e então vir para cá e participar com o Senhor. E sabe que alguns pensam: bom, se é errado participar da ceia sem estar com a vida em ordem, então eu não vou participar, não devo participar, está errado. É interessante que Ellen White ela é muito clara quando fala sobre isso. É tão errado participar da ceia indignamente quanto deixar de participar. Em outras palavras, quando o Senhor marca uma santa ceia na agenda do céu e coloca também na agenda da igreja, não nos dá uma segunda alternativa. A única alternativa que Ele nos dá é: eu coloquei nas suas mãos a oportunidade do perdão, da reconsagração e da esperança. Você não tem outra alternativa. Você consegue sentir que Deus ele sempre nos dá uma segunda chance? Deus ele sempre nos dá, por exemplo, uma forma de remissão, uma forma de alcançar o perdão. Deus ele é o maior colaborador, ele é o maior especialista em estabelecer, em restabelecer relacionamentos nossos para com ele. Mas nós precisamos, como seres humanos também, como seres que dependem de Deus, nós precisamos tomar essa iniciativa, sabe? De ir até Deus, de se reconciliar com Ele, de estar ativo na Santa Ceia, de buscar um renovo, uma consagração. Percebe como isso é importante e impactante? É isso aí, vamos lá. Alternativa que não seja vir e participar. Ela chega até a dizer que aqueles que deixam de participar da ceia têm perdas irreparáveis.
porque perderam uma grande oportunidade de salvação. Mas então, pastor, peraí, está errado participar indignamente. Como é que eu vou participar se eu devo participar? A Santa Ceia não é uma opção de escolha, a Santa Ceia é uma opção de reconsagração. O Senhor coloca a ceia diante de você dizendo: filha, filho, eu coloquei esse momento na sua vida para dizer: pare, repense, recomece, venha comigo para que nós tenhamos uma nova vida, um novo momento da vida a partir de agora. Portanto, a ceia não nos dá opção. Se você pensa assim: não, hoje eu não vou à igreja porque é ceia, eu acho que eu não estou preparado, vai ficar chato participar lá indignamente, não é correto, e você não vem, não faça isso. O convite do Senhor para você é: venha. E se você não se preparou, venha e se prepare aqui para poder participar da ceia de maneira digna, porque esta não é uma opção de participação, é apenas uma opção de reconsagração. Eu disse que alguns não entendem, porque muita gente tem essa visão: é ceia, então é mais ou menos aquilo de sempre, quem sabe nesse sábado a gente não participa. A ceia ela tem um significado profundo, né? E é uma chance de restauração, de perdão, né? Quantas vezes a gente não erra? Quantas das vezes a gente não faz com que os nossos pecados eles se elevem a um nível que faça com que a gente se afaste de Deus e não procure se reconciliar com Ele. Isso é muito perigoso, porque Satanás ele quer exatamente isso, ele quer que nós nos afastemos de Deus. Porque a partir do momento em que a gente não busca uma entrega, uma reconciliação com o sagrado, com Deus, Satanás ele faz a nossa vida de peteca, né? Ele não quer que a gente alcance o perdão, quando na verdade Deus ele nos dá inúmeras chances para isso, né? Isso é muito forte, muito interessante. É ceia, eu não estou bem, eu tive um problema no trabalho, não estou guardando o sábado corretamente, ou qualquer outra coisa, eu prefiro não participar. Nunca pense assim. Quando houver uma ceia, lembre, o Senhor não me deu a opção de vir ou não vir, de participar ou não participar. Ele apenas me deu a opção de aproveitar o momento, colocar a vida em ordem e continuar caminhando com Ele. Uma terceira convicção da ceia, e que precisa ser muito importante no coração de cada um de nós, é a visão de que a Santa Ceia é um rebatismo. Na verdade, não a Santa Ceia, mas o momento do lava-pés, que é parte das ordenanças e dos símbolos que envolvem a ceia. O lava-pés, e esse momento que nós vivemos, é uma oportunidade de rebatismo. E muitos nunca pararam para pensar nisso. E há muito o que falar sobre isso. Quando Pedro conversou com Cristo e disse assim: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? E você vê isso em São João 3, o Senhor não vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma. E Jesus disse o que para ele? Se eu não lavar os teus pés, lembra o que ele disse? Não terás parte comigo. É exatamente que vem aí o que eu falei antes. Você não tem a opção de participar ou não. Eu preciso lavar os seus pés, você deve participar, senão você não vai ter parte comigo. A opção é vir e participar. E num segundo momento, Jesus disse o quê? Aquele que já teve o corpo lavado, não necessita lavar, senão os pés. Desde o momento do batismo, quando a gente fez um compromisso de consagração. Amigos, nós nos entregamos a Jesus com a convicção de que a gente ia cair em pecado, a gente ia falhar, até porque não tem como ser perfeito enquanto Cristo não volta. Mas, até isso acontecer, Deus ele nos oferece recomeços, ele nos oferece chances de perdão. Essa suposta segunda chance, como o pastor Ayrton Kille está falando nesse momento. É possível, sabe, a gente conseguir reconciliação com Deus. E o próprio Deus é quem se esforça para nos dar essa chance. E cabe a nós tomarmos essa iniciativa, cabe a nós identificar que nós precisamos desse perdão, dessa chance de Deus. De lá para cá, muita coisa aconteceu na vida. Lá no coração, nos pensamentos, em atitudes que nunca ninguém soube, ou que você lidou com um conselheiro, com alguém. Pequenas falhas que foram aparecendo durante a sua caminhada. Ellen White é clara para nós ao aplicar esse texto de Cristo e deixar claro que quando nós lavamos os pés, naquela cerimônia da humildade, nós também estamos tendo um simbolismo do corpo sendo lavado outra vez, porque quem já teve o corpo lavado uma vez, não necessita lavar senão os pés. E aí você pergunta, mas e a igreja não tem uma cerimônia de rebatismo? Então não precisaria ter isso, porque se o lava-pés já é o rebatismo, resolve o problema.
Não é assim. O lava-pés é a oportunidade de rebatismo para as falhas regulares da vida. Os momentos que perdemos a conexão, as quedas que Deus e eu conhecemos. Mas toda vez que uma decisão pública, como o batismo, ela é quebrada publicamente e traz opróbrio à família de Deus, ela deve ser recomeçada publicamente também. Agora, falhas e pecados, quedas e dificuldades pessoais e particulares do coração, elas são todas lavadas como no batismo, no momento do lava-pés. Você percebe que nem tudo vai se tratar de coisas públicas? Como o rebatismo, por exemplo, é algo público, como o próprio batismo é algo público. Percebe que a questão da Santa Ceia é algo mais pessoal entre você e Deus? Percebe como se trata de você e Deus? E é justamente por isso que é um processo de cuidado. Porque requer de nós intimidade com Deus, sensibilidade aos nossos atos e humildade com a nossa pessoa. Percebe como a Santa Ceia ela tem essa importância, ela tem essa preponderância na vida do cristão? E é por isso que nós não devemos, na verdade, negligenciar tal cerimônia, né? É preciso uma autoanálise, mas é preciso também nós participarmos desse movimento tão importante, né? De reconciliação para com Deus, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos o tempo todo que Deus ele nos dê essas chances, né, de mudanças, né? Por isso, quero dizer para vocês uma coisa, meu sentimento agora é que nós vamos ter uma ceia, já tivemos o lava-pés, se não todos, a grande maioria participou, nós vamos ter uma Santa Ceia. E quando nós terminarmos a Santa Ceia, para todos aqueles que participaram do lava-pés e da Santa Ceia, fica um sentimento no coração. E sabem qual é? Se Jesus voltasse no final dessa Santa Ceia, todos os que participaram estariam salvos. Amigos, que forte, né? Nossa, que forte. Principalmente quando ele faz a associação da volta de Jesus. Percebe como algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente, esquece da volta de Jesus. E quando se trata de perdão, nós precisamos entender que no céu nós teremos muitas surpresas, né? Então, é preciso ter intimidade com Deus a ponto de sempre pedir perdão para Ele quando falhamos, né? E a Santa Ceia ela não deve ser de forma nenhuma negligenciada. Você consegue pensar assim? Se eu fiz o lava-pés e naquele momento os meus pecados passados foram perdoados, se eu entro nesse ambiente e participo dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo, recebendo dele a purificação pelo sangue e o poder pelo pão, isto significa que não resta pecado na minha vida, não porque eu seja capaz, mas porque o Senhor fez uma obra em mim durante essa cerimônia que é especial. E da mesma forma, Deus ele quer fazer uma obra na sua vida. Não importa o quão longe você foi, não importa em que pecado você esteja vivenciando nesse momento. Não sou eu, não é o pastor que está dizendo não, é a palavra de Deus. E a palavra está afirmando que Deus ele é especialista em moldar o nosso caráter. Ele é especialista em nos dar uma segunda chance. Mas nós precisamos, para que essa chance ela se concretize, é preciso um primeiro passo nosso. Então que possamos fazer isso, né? O tempo todo. Que possamos tomar essa iniciativa aí, nesse processo. Confiemos no Senhor o tempo todo para que Ele nos ajude, né? Portanto, se Cristo voltasse no final da Santa Ceia, todos os que participaram estariam salvos. Gostou da mensagem? Inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo o quanto ela mexeu com você, tá? E que Deus ele desde já te abençoe poderosamente. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e que Deus ele te abençoe.